falarem sobre essas questões de proteína e a Ana falou uma coisa que me chamou muita atenção. A importância da gente ter a orientação de um profissional, independentemente de qualquer coisa na nossa saúde. A gente teve aqui agora um vídeo falando sobre uns recursos interessantes das ventosas. E o Guilherme Lepre está aqui, personal trainer, é um profissional super requisitado para poder ajudar as pessoas também a cuidarem da saúde e ter preparo físico. Guilherme, a gente está falando sobre obesidade, que é o tema do momento, a gente está falando dessa semana, mas independentemente disso, o exercício físico é muito importante, né? Mesmo as pessoas que já estão obesas, não é? Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia a você de casa. O exercício físico ele entra como uma ferramenta primordial para acelerar e potencializar o resultado, a resposta nesse processo de perda de peso. Porque mais que a gente saiba que a obesidade está a números cada vez maiores, que a previsão para 2020 para se tornar uma pandemia a nível mundial, as pessoas ainda não conseguem ter essa conscientização da busca do exercício físico, a importância dele, junto com o aporte energético ideal. Uma nutrição, uma alimentação saudável. As pessoas têm muitas desculpas, mas a gente estava conversando, ele me contou e eu entendo, porque eu já dei muito essa desculpa, que é o tempo. As pessoas falam que não dá tempo, mas dá para fazer um exercício físico em um curto período de tempo com um resultado interessante, não é? Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas para todo mundo. O que falta para as pessoas é o planejamento e é muito mais fácil colocar a culpa em alguém do que aceitar essa culpa. Então hoje a gente preparou um trabalho, uma sequência de exercícios de no máximo 10 minutos. 10 minutos só? Exatamente, 10 minutos para a gente fazer em qualquer lugar, seja em casa, seja no trabalho, que a gente consegue. Então vamos lá, a Laura veio aqui com o Guilherme e a gente já estava lá conversando e ela veio mostrar pra gente, dar exemplos que, como o Guilherme falou, podem ser feitos em casa. Lógico, se as pessoas tiverem a oportunidade de ter um profissional junto, melhor ainda. Mas é a prova de que dá para fazer com pouco tempo. Vamos mostrar os exemplos então, Guilherme? Mostra pra gente e explica, por favor. Perfeito, Fernanda. É interessante a gente estar sempre com o acompanhamento de um profissional, porque baseado no nível que ela já se encontra, a gente consegue colocar dificuldades... E fazer um treino personalizado, não é? Com certeza. Que aí, com esse treinamento personalizado, a gente consegue alcançar objetivos, alcançar respostas positivas, resultados, que vai motivá-la cada vez mais. Que legal. O que você trouxe para dar um exemplo com a Laura aqui? Então, hoje, a gente colocou o primeiro exercício, um exercício de mobilidade, que com ganho de peso excessivo, a gente começa a perder a mobilidade. Vamos lá, Laura. A gente agacha, segura a ponta dos pés... Só agachar. Isso, e faz a extensão segurando a ponta dos pés. Alongamento da perna toda ali. Exatamente, principalmente da cadeia posterior. Olha, tem gente que não consegue fazer isso não. Vai abaixar assim, não consegue encostar a mão nos pés. Isso ajuda a trabalhar o alongamento também, não é? Porque a nossa musculatura ela é elástica. E uma das formas de melhorar as amplitudes de movimento é trabalhando essa mobilidade. Então, com essa mobilidade bem apurada, a gente consegue fazer os movimentos com mais segurança, mais eficaz. Esse exercício seria uma vez só? Há uma série? Como é que seria? Então, a gente coloca uma média de 3 séries de 8 a 10 repetições. Isso agacha, pega no pé e levanta. Exatamente. Isso como primeiro movimento para a gente ganhar mobilidade, para depois a gente partir para os próximos. Que legal. Mais um exemplo? Lógico, aqui a gente não vai fazer o treino completo com a Laura, só um exemplo, né, Laura? Você está até achando bom um pouquinho, né? Ela estava até ofegante enquanto ela estava treinando ali. Vamos mais um, Guilherme. Então, um exercício que é base para todo treinamento funcional é o burpee. Nós vamos dividir ele em 2 fases, do mais fácil para o mais difícil. Que são quais? A primeira fase tem um salto curto, joga os pés para trás, a perna para trás, desce o quadril, um pouquinho os braços e volta. Essa é a primeira fase do burpee. Já a segunda fase é o movimento completo. Eleva o salto. Gente, tem que ter preparo para fazer isso, hein, Guilherme? Olha e só. É um trabalho de forma global. Tanto membros superiores, essa região do core, né, abdômen. E ela não está pegando peso, né? Não tem halter, não tem nenhuma caneleira, não precisa. O próprio peso do corpo ajuda. Fernanda, por incrível que pareça, o peso do corpo já é um peso muito grande. Aí, claro, igual eu falei, é interessante ter um profissional de educação física ao lado para dificultar esses movimentos. Então, com o próprio peso do corpo dela, a gente consegue fazer um treinamento completo. Legal. E esse bumper que ela fez, que dá o pulo, deita, estica a perna para trás, seria interessante fazer quantas séries? Uma média também de 3 a 4 séries, de 8 a 10 repetições para a gente iniciar. Desde aquela fase 1, a fase inicial, e depois
fazendo o movimento completo, que seria a fase 2. E tem aquela questão toda do treino aeróbico, aeróbico que fala, gente? Aeróbio. Aeróbio e também a questão de ganho de massa muscular. Esse é um treino que engloba essas duas questões, não? A gente consegue trabalhar tanto a capacidade aeróbia quanto a capacidade anaeróbia. Vai depender muito do nível de performance, do nível de condicionamento físico da pessoa. Então, por exemplo, igual você falou, a Laura, a gente foi só passar os exercícios e ela já ficou ofegante, já começou a hiperventilar. Então, essa capacidade cardiovascular dela não está tão apurada. Entendi. Então, a gente consegue a partir do momento em que ela vai treinando, isso vai melhorando gradativamente. Isso é fato. E uma pessoa que já está um pouco acima do peso, já entrando numa obesidade, você já teve um cliente que você acompanhou que consegue fazer esses movimentos, mesmo estando com peso fora do nível que ele precisa estar? A gente consegue fazer sim, só que a gente tem que dividir em mais fases. Aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do burpee em 2 fases. Na maioria das vezes ele não consegue fazer somente em 2 fases. A gente divide em 3, 4, até a pessoa conseguir fazer completamente. O que é uma conquista, né? Tem mais um exemplo para a gente fechar? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos manter os pés no chão, flexiona um pouquinho a perna, coloca as mãos no chão. Essa é a primeira fase do movimento também. Nós vamos andando com as mãos. Gente, vai que interessante. Andando, vai lento, né? Vai lento. Então, primeiro, como a pessoa não vai ter uma mobilidade boa, a gente começa com a perna flexionada. E com o ganho de mobilidade, a gente já mantém a perna estendida o tempo todo, desde a fase inicial até a fase final. Exemplos muito completos que você trouxe hoje, olha só que interessante. Realmente dá para fazer em casa, né, Guilherme? Qualquer lugar, Fernanda, não tem desculpa. A questão é querer, ter atitude e mudar a realidade de obesidade, de uma mente gorda, com um corpo magro e uma mente magra. Isso que você falou é verdade. Às vezes a pessoa procura um profissional, mas a cabeça ainda não mudou. Você já percebeu isso em muitas pessoas com quem você já fez acompanhamento? Grande parte das pessoas. Então, a gente faz um trabalho tanto a nível físico quanto o principal, emocional. Essa mudança de crenças, mudança de comportamentos. Que na maioria das vezes é o mais difícil. Mas dá resultado e a saúde é o mais objetivo principal. A estética também é bacana, mas a gente ter saúde é a melhor coisa do mundo. Laura, obrigada pela sua participação. Laura deu só alguns exemplos, mas mostrou que são possíveis. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu agradeço o convite, Fernanda. Quando precisar, é só chamar. É isso aí. E mais uma vez, vamos reforçar, gente. Não tem desculpa, o Guilherme falou, a gente está reforçando isso para a gente combater a obesidade. Independentemente da obesidade, saúde em primeiro lugar. E é possível a gente se organizar a nossa rotina, não é, Tânia? Para a gente ter qualidade de vida. É isso, obrigada pela excelente participação. Eu já estava pensando em treinar alguns desses exercícios, viu, Fernanda? Às vezes a gente faz até aqui na TV Paranaíba, hein, Tânia? Isso, dá para fazer, dá para montar um grupo aí. E a Ana Cristina estava me dizendo que ela adora praticar atividade física também.